Olá, boa noite, amigas. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Beth. Nós somos do Grupo Mulheres do Brasil, Vozes do Bem. Eu sou a mediadora Rita Ribeiro, pertenço ao núcleo Vozes de Campinas. Ah, eu sou empresária na área de educação, sou também escritora. Meu último livro, minha última obra é O Brasil com 20 Mulheres que Fizeram História, que foi lançado esse ano. É uma obra comemorativa do bicentenário da independência. Eu sou morena, sou bem parda, cabelo bem crespo, um pouco curto, não muito longo. Estou vestindo um vestido estampado. O fundo é o fundo de janelas de escritório. Beth Jardim é a nossa intérprete de Libras, tem um cabelo liso, castanho bem claro, ela tem uma cor clara, um vestido preto e o fundo branco. Maria Lúcia é a nossa convidada, Maria Lúcia Bressani Cruz. A Maria Lúcia está vestindo uma roupa estampada, uma blusa estampada, ela usa óculos, também tem o cabelo liso, castanho claro, o fundo numa parede com algumas pinturas, aliás, muito bonitas. Maria Lúcia, muito boa noite. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. E agradeço sua presença. E nós gostaríamos de falar um pouquinho de você antes de começar. Maria Lúcia, ela tem uma longa história. Ela é advogada, ela é professora, ela é mestre em direito corporativo, empresarial. Ela pertence a várias associações corporativas. Foi a primeira mulher como professora da PUC de Campinas, cofundadora da Unisal. Ela pertence também à fundadora do posto de atendimento de conciliação JEC Unisal. Ela pertence ao comitê, membro do Comitê de Diversidade da OAB, Organização de Advogados do Brasil, que é uma coisa muito importante, porque hoje a diversidade é fundamental para a nossa vida, e também é membro do nosso Grupo Mulheres do Brasil, que é muito bom, porque ela faz parte aqui do nosso time de pessoas, né? Nosso grupo de 110 mil mulheres. E é membro do Rotary Club, já foi governadora do Rotary várias vezes. Maria Lúcia, agora fica você com a palavra para você se apresentar, nos falar um pouquinho de você. Muito boa noite a todas, né? E é uma grande satisfação estar aqui. Vou falar um pouquinho, né, de mim. Eu nasci em Campinas, na verdade, também morei em Minas Gerais, porque meu pai é de lá durante um tempo. É, eu sou filha do segundo casamento da minha mãe. A minha mãe ficou viúva com 24 anos, com uma filha de 1 ano, que é a minha irmã Iraceli. Depois casou-se novamente, teve muitas complicações, muitos abortos. Daí eu vim, numa época que mulher com quase 40 anos não tinha filhos, né? E depois ainda veio o meu irmão Roberto. Então, a minha vida, a minha infância foi um pouquinho tumultuada, porque depois o meu pai teve problemas de alcoolismo, e eu, na verdade, desde muito, 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 muito cedo, eu já imaginava que eu queria outra vida para mim. E eu aprendi muito cedo que essa vida seria através do estudo. E eu me aplicava muito na escola. Quando eu estive em Poços de Caldas, eu estudei num colégio dominicano que era bilíngue em francês, um colégio maravilhoso. E só que não deu certo o negócio do meu pai, eu vim para cá, para Campinas, voltamos, e eu fui então para o colégio, para o Grupo Escolar Francisco Glicério. Foi assim um grande eh, trauma na minha vida, assim, inicial, né? Inicialmente, porque era absolutamente diverso o ambiente.
é, as crianças, eu achava que estava acontecendo alguma coisa, porque as crianças corriam, se batiam, no colégio das freiras francesas era uma disciplina um pouquinho diferente, né? Mas aí eu fui estudando, depois eu fiz a Escola Normal, Instituto de Educação Carlos Gomes, comecei a trabalhar, gente, muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos. Mas também foi um diferencial na minha vida, porque eu já era muito preocupada com a igualdade da mulher, eu tinha muita preocupação, eu não me conformava, e eu era bastante atuante na escola, tinha jornal, tinha teatro, e eu me dedicava a isso. Logo, eu também já estava nos movimentos de rua, era uma época bastante diferente, né? Porque hoje eu estou com 65 anos, então era uma realidade diferente para as mulheres. E fui mesmo daquelas jovens que queimaram o sutiã na praça e fizeram tudo que foi esborna para dizer que a gente podia tudo, né? E foi assim a minha trajetória, sempre me financiando, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, né? Nessa época que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar numa imobiliária que administrava o espólio da dona Sinira de Arruda Valente, que é uma família muito grande e tradicional de Campinas, e eles tinham 8 filhos que viviam da renda, ninguém trabalhava. Era porque era assim eles tinham muitas terras, né? Então eles viviam do loteamento. Então, para vocês terem uma ideia, eles eram donos do que hoje são Jardim dos Oliveiras, Vila Georgina, Joaquim Inácio, era tudo parente, e Uhum. vários outros. E eles me paparicavam bastante, né? Para porque eu tinha 15 anos, não pesava pouco mais de 40 quilos e trabalhava, né? Então, para eles era uma novidade. Foi muito bom, né? Então, assim, essa é a introdução da minha vida, né? E aí eu fui sempre seguindo em frente com bastante estudo, né? Agora, tem algumas questões, Rita, que você me colocou, e eu queria saber assim, se eu já posso ir falando, se eu espero você me perguntar, porque aí eu também não quero me alongar muito, né? Porque Tá. tem assim essa questão de como que eu fui para essa profissão, como Isso, como eu escolhi ser advogada, como eu escolhi ser professora, né? Como que isso, foi essa trajetória? Então, isso, isso isso. também tem a ver muito com a minha infância, porque eu desde cedo gostava muito de ensinar. E esse meu irmão caçula, ele tinha 2 anos a menos só. E quando ele fez 7 anos, porque era uma época que as crianças entravam direto na escola, depois de uma semana, a professora chamou minha mãe para perguntar se ela tinha se equivocado, que a minha mãe disse que meu irmão nunca havia estudado. E aí ela disse, mas ele está alfabetizado e ele sabe fazer todas as operações básicas de matemática. E aí a minha mãe ainda brincou, falou, nossa, acho que era a brincadeira de escolinha da Maria Lúcia. Eu brincava de escolinha com ele muito, mas eu ensinava efetivamente, né? E cobrava dele. Então ele já entrou alfabetizado, né? E foi uma surpresa, inclusive, para minha mãe. E eu sempre gostei de dar aula, eu ia para a igreja, já trabalhava também na catequese, e sempre tive alunos particulares em casa, dos próprios colegas, né? Até a faculdade, Rita, foi sempre assim. Mas aí eu acabei
assim, esse caçula me pedia para ajudar a fazer os trabalhos para ele, né? Porque ele Uhum. tinha o perfil dele. E eu fui lendo todo aquele, os códigos, a doutrina, eu fui me apaixonando. Então eu sabia que eu ia fazer direito. Eu gostava muito de história. Lá nesse escritório também era a sede do MMDC, que era onde se reuniam os revolucionários de 32, né? Que ainda eram Ah, que vivos. interessante. É, eles desfilavam, faziam homenagem no túmulo do soldado, no monumento do soldado, aqui no Cemitério da Saudade, e eu participava de tudo. Eu cheguei a me oferecer para fazer uma limpeza no escritório, uma faxina de sábado, porque eu queria ler toda a biblioteca que tinha da Revolução de 32, que eu achava fantástico, e também os livros, né? Então, com isso, foi assim uma escolha, eu não via outra coisa, é isso que eu quero fazer. E Uhum. daí terminei a faculdade de Direito e a PUC fez o primeiro concurso público para ingresso no magistério da Faculdade de Direito. E você fazia para a área de ciências privadas, que era direito civil, comercial e trabalhista. E eu tinha um professor que eu era monitora, porque eu sempre gostei de estudar, né, e ensinar, então eu era monitora também lá da faculdade. E ele, então, me incentivou a fazer. E eu me senti muito compromissada com isso, estudei muito, né? Soube que a prova não teria o nome da pessoa, apenas um número. Já pensei que em igualdade de condições eu teria mais chances, porque Uhum. eram advogados famosos, de bancas famosas, eram juízes que iam prestar também, e eu tinha acabado de sair da faculdade. Sim, Mas quem me ajudou muito também, eu falo sempre na educação, né, Rita? sim, Eu sim. fazia francês e inglês no interclasse do Cambuí com a Cida Codri. E ela é uma professora fantástica e, e ela me introduziu nas ferramentas da programação neurolinguística, porque eles estudavam, começavam a estudar na Unicamp, a neurociência, e ela falou: eu vou te preparar para fazer essa prova. Então, ela me preparou com algumas ferramentas, tanto para estudar, como para me tranquilizar e para dar a aula, que era a última aula que eu ia dar uma aula para a banca. E ela me deu muitas dicas. E aí eu ingressei, eu consegui primeiro lugar. Eu tinha 25 anos e consegui primeiro lugar, e eles não, quando descobriram que era eu, não tinha como não me Voltar atrás. contratar. Não tinha ninguém na minha frente para eu comecei a dar aula. Aí foi uma experiência muito bacana. É, logo também eu fui fazer pós-graduação na USP, na Faculdade de Economia, em cooperativismo e associativismo, que era que eu trabalhava também com isso. Acabei sendo convidada para participar da comissão dessa área na Constituinte, então fui para Brasília ajudar a escrever a Constituição Federal de 88, tenho muito orgulho disso, né? E aí é a minha vida, dando aula sempre e o escritório de advocacia, né? Em 89, eu montei o meu primeiro escritório de advocacia, que era o Emerenciano Bressani Baggio, né? Que Foi é, quando nos conhecemos, quando nós nos por conhecemos, 89. exatamente, Rita, quando nós nos conhecemos. E aí eu fui seguindo assim, sempre paralelo. Em 2000, em 1999, na verdade, eu fui convidada para integrar a comissão de Constituição da Faculdade de Direito Unisal, em Uhum. Campinas. Também foi uma experiência muito boa. Fundamos a faculdade, aí eu fundei o primeiro posto de atendimento em parceria com o Tribunal de Justiça, para as pequenas causas, na Justiça Civil, na Justiça Federal,
ajudei a implantar em todas as outras faculdades, porque aí já tinha mais faculdades de direito, né? Que é um braço muito importante da justiça. E foi a minha trajetória profissional, né? Sempre. E nesse escritório, Rita, um detalhe importante, né? Tinha um sócio que era rotariano, que era o Baggio, e ele, uma vez eu vi uma revista do Rotary e Uhum. fiquei apaixonada, porque eu sempre gostei muito de trabalho voluntário. E trabalhava no Clube da Caneca, já tinha várias atividades. E falei para ele: Nossa, que organização maravilhosa, eu quero participar, você me leva lá no seu clube? Aí ele falou aquela palavrinha mágica que nós todas não aguentamos: mulher não entra no Rotary. Como que mulher não entra no Rotary? Nós estamos em 89, uma organização que se diz inclusiva da diversidade, mas ninguém nunca brigou com isso. Ele falou: Nossa, as mulheres lá nos Estados Unidos brigam muito com isso, já tem até decisões de igualdade. Eu passei a acompanhar, né? Eu Uhum. passei Sim. a acompanhar. é, a legislação e ver, e quando o Rotary ia tomar uma canetada da corte lá dos Estados Unidos, o Conselho de Legislação aprovou o ingresso, que foi também no finalzinho de 89. Aham. Aí meu sócio não teve mais sossego, porque eu falei: Já aprovou. Ele falava: Não, mas os clubes aqui podem optar por aceitar ou não. E um dia ele me convidou para ir lá na sede do Rotary e me deixou lá, falou: Olha, estão fundando aí um clube misto. Tchau. E eu Uhum. fiquei, que é E o você Rotary ficou. Clube de Campinas Carlos Gomes, que foi o primeiro clube misto de Campinas. E era o mentor, era um conhecido, um dentista muito bacana que eu tinha conhecido desde a minha adolescência. Já me chamou, é meu padrinho de Rotary. Então, em 92, mais ou menos, já era rotariano, né? Maria Já. Lúcia, você tem uma trajetória de muita luta, de muita vitória, de É, muito sucesso e de abrir caminhos, porque você é sempre a primeira professora, a primeira do Rotary, você abre caminho para as mulheres. E você é, hoje participa de um programa que tem tudo a ver com o nosso grupo, núcleo do Vozes, e que é um programa incrível, que é o do empoderamento das meninas. é. Você acha que isso tem um pouco a ver ou muito a ver com a sua história pessoal? Com o seu empoderamento pessoal como menina que teve que lutar muito e a educação foi o seu baluarte? Olha, Rita, com certeza. O programa de empoderamento de meninas foi um presente que eu ganhei, porque eu, quando dava aula, conheci alguns alunos que tinham questão da diversidade, já eram transexuais, e eu já comecei a me interessar, a descobrir as pessoas que estavam atrás disso. Então, eu já fui trabalhar na OAB, né? Eu fiz a minha carreira acadêmica, assim, nas faculdades até 2012. Foram 30 e tantos anos. Encerrou, a gente fica muito bem paga, também não fica muito atrativo nas faculdades, né? E aí eu encerrei e comecei então a me dedicar à questão da OAB, a Comissão da Mulher, a Comissão de Combate à Violência. Eu fui indo até chegar na diversidade. No Rotary, eu assumi, Rita, tudo quanto foi função. Eu fui presidente, fui governadora assistente, coordenadora de jovens, sempre gostei muito de trabalhar com a formação de jovens, fundei vários clubes de jovens, aqui em Campinas, Jundiaí, então, assim, sempre gostei muito. E olha que interessante, quando foi 2018, 2019, eu abracei uma causa de uma rotariana que estava sofrendo uma perseguição, um abuso psicológico que ela tinha galgado várias Uhum.
feras, e uma turma lá, que era o tal de um colégio de líderes, resolveu pegar no pé, aquela coisa do machismo estrutural, né, que a mulher não sabe, então quer comandar, e ela é uma pessoa muito forte, ela não se rendeu. E aí, no final, tivemos que até pleitear o direito dela em juízo. Olha, Interessante. Muito e interessante. ela me pediu socorro, eu não consegui negar, lógico. Eu me Claro. envolvi para abraçar essa causa, inclusive na minha profissão. Tentei Sim. todos os meios e foi judicialmente. Quando aconteceu isso, eu fiquei meio alijada do processo no distrito de cargos, sabe? Sim. Não, Retaliação. então não chamou mais, então eu fiquei aquela pessoa que tinha entrado com uma ação, como se isso não fosse Sim. um direito, né? E eu fiquei meio sem cargo, meio assim, só mesmo no clube. E de repente, o presidente do Rotary Internacional monta, bola esse programa maravilhoso que vai em encontro, inclusive, com as várias emoções já mundiais da questão da educação para meninas, né? E cria, e com isso veio uma indicação de uma pessoa que já está morando lá em Ilhabela, que eu trabalhei uma vez no Rotary, uma mulher muito bacana, e acabou vindo o convite para eu ser líder nesse distrito, desse Ótimo. programa, porque Esse ele não programa. é um programa que está vinculado ou subordinado ao distrito, ele é diretamente vinculado à presidência do Rotary Internacional. Então, E agora a gente chegou no programa, Rita. agora a gente chegou no programa, que eu queria chegar, que esse programa é muito importante. Porque, inclusive, Maria Lúcia, esse programa tem um vínculo. Eu quero que você fale um pouquinho do objetivo e das missões, mas me parece que ele tem um vínculo com as nações desenvolvidas e o Rotary Internacional, né? E o G7 determinou que a prioridade da educação das meninas. A ONU está como prioridade, a educação está estabelecendo como prioridade a educação, o ensino das meninas no mundo inteiro, porque é provado economicamente, socialmente, que o empoderamento das meninas, a educação das meninas é que vai levar a uma sociedade não só mais justa, mas mais economicamente mais viável no mundo inteiro, na Ásia, na África, na América. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e da missão, dos objetivos que tanto são importantes para você. Olha, é a partir dessas constatações mesmo, então, mundiais, em que nós temos muitas pessoas que passam necessidade, mas a vulnerabilidade no mundo Uhum. inteiro das meninas é maior. Elas sofrem mais, elas têm menos acesso à educação, elas que vão cuidar do irmãozinho quando nasce mais novo, ela que deixa de ir para a escola, ela que não tem instrução, ela que está sujeita a abusos, a violência começa desde da menina, e isso cada região tem as suas peculiaridades, né? Esse presidente, o Shekhar Mehta, ele é indiano. Então, lógico que a Sim, realidade lá é muito dramática, né? A muito. vergonha das meninas, a forma como são tratadas, e casamentos absolutamente precoces, gravidez precoce. E no Brasil nós temos também muita coisa, assim como em outros países. Então, há essa constatação. E o que é empoderar uma menina, né? Na verdade, é munir essa menina de o básico para ela viver, é o Uhum. acesso à educação, e com isso ela vai
criando condições de mudar aquela conjectura da sua vida. Porque, Rita, nós sabemos que a consciência que a mulher tem de si mesma é que faz toda a diferença. Sim, Porque em muitas questões ela acaba se convencendo que ali é o lugar dela, sim. aquele menos lugar, e que está Exatamente. certo, não é? Então, o programa ele visa justamente focar. Então, assim, não são projetos e ações absolutamente exclusivos para as meninas, mas Uhum. o que que aconteceu assim de forma estrutural? O Rotary está em quase 180 países. Esses países são divididos em zonas, as zonas são divididas em regiões, e essas regiões em distritos, e a gente vai chegando até no distrito 4.590, que é o nosso, que tem 70 cidades, né? E 77 clubes. Quem é que faz ação em projetos? São os clubes. A gente brinca, fala, é o Uhum. chão de fábrica que trabalha, né? Então, Sim, a gente faz toda uma estrutura, foram nomeadas embaixadoras. O programa, as líderes são todas mulheres. sim, interessante. É, todas as mulheres rotarianas que se destacaram na sua função. Então, aqui na nossa, o Brasil, ele pega três zonas: 24A, 24B e 23B. E então é assim, quase todo o Brasil. Depois tem um pedacinho no sul que essa zona já pega também Argentina, pega os países da América Latina. Na nossa zona é 24A. E Uhum. quem comanda é a Sueli Kaiser Noronha, que é uma empresária de Ribeirão Preto fantástica. É uma mulher assim de negócios e ela já foi assim, teve cargos de governadora, então ela, ela tem a liderança da zona. Depois ela dividiu a zona, assim todas fizeram. Divide a zona em grupos de distritos, mais ou menos quatro, cinco embaixadoras assistentes. Cada embaixador assistente nomeia uma líder para cada distrito, que no meu caso. E essa líder monta a sua equipe. Então, eu tenho Sim, uma equipe de 5 rotarianas fantásticas, que eu dividi pelas também dos clubes, cada uma ficou com algum número de clubes, né? E que elas trabalham nisso. Qual que é a nossa função? Levar o programa, explicar o que é, ajudar a fazer projeto, mostrar os exemplos, mostrar as possibilidades em todas as áreas que são de enfoque do Rotary, saúde, educação, intercâmbio, todas. Prevenção de doenças, como se pode também trabalhar a questão da menina. É menina, é menino, tudo junto, mas a menina está ali com um olharzinho diferenciado para as peculiaridades dela, tá? e essas ações, concretamente, como que elas se dão, Maria Lúcia, para as nossas amigas, pessoas que estão nos ouvindo, entenderem como que essas ações acontecem na base? Na base. Eu vou dar um exemplo assim prático do que eu tenho aqui no meu clube, né? Que é o meu Uhum. chãozinho de fábrica. Sim. Então, aqui no meu clube. Então, o que que nós temos um projeto que ele se chama Dignidade Menstrual. Uhum. Esse projeto eu trabalho com as meninas e meninos de 12 a 18 anos, nas escolas, na arrecadação, na identificação, por exemplo, de regiões, como a gente está bastante no Vida Nova, que tem bastante carência, onde a gente então faz palestra, distribui os kits e através disso já vai vendo, porque é uma forma de aproximação. Vai vendo Sim. o que necessita, até montar uma academia de boxe
para as meninas virem, Uhum. e aí você vai dando, assim, chamando pessoas e voluntários para trabalhar a autoestima dessas Uhum. meninas. Tem muito problema, sim, a obesidade, a, a- os abusos, dá campo para que essas meninas possam se manifestar. Então, nós Sim. fazemos dinâmicas, né? E também cursos profissionalizantes de acordo com. Porque não adianta a gente pegar, Rita, a gente que trabalha com educação e extensão universitária, não adianta você achar que esse modelo aqui é para essa comunidade, vou lá implantar. Nem Sim. sempre é aquilo que a comunidade quer, nem Uhum. sempre é aquilo que ela deseja. Então, nós fazemos um trabalho muito de prospecção também, Sim. tá? E então tem essa parte que é dedicada, assim, a gente vai acrescentando através de um trabalho outras ações. Então, o Uhum. curso, por exemplo, de culinária, de outras dons que a pessoa possa ter também uma renda familiar, corte e Uhum. Uhum. costura, outras habilidades que as meninas querem aprender. Então, você vai dando a educação, a parte toda da saúde, higiene, preservação, Sim. como ela Sim. tem que se portar, a prevenção da gravidez, e deixar Isso que eu ia te consciente. perguntar, a educação sexual. Conscientizar que ela tem que se cuidar, porque um filho é uma bênção, mas se vier numa hora que não era ainda, vai acabar com a possibilidade dela evoluir, né? E ela ter, então, a família que ela gostaria, onde ela pudesse trazer os recursos para essa família, não ficar subjugada junto com aquela criança, né? Passando as necessidades. Então, assim, como lidar com os namoros, deixar claro também, Rita, essa questão do abuso, o que é o abuso, O porque às abuso vezes a pessoa não sexual. sabe, É, não sabe? sabe. Então, assim, você não tem que se sujeitar a isso, né? Para ser Uhum. gostada, Sim, para sim, ser amada. Então, a gente sim. vai trabalhando isso, vai trabalhando educação, a postura dela em casa, a postura dela na escola, a higiene, a saúde, como se cuidar, a beleza, né? Fazemos cursos de cabeleireiro, de manicure, para elas se cuidarem, assim, porque é importante, essa história que eu já ouvi centenas de vezes, você também deve ter ouvido, né? Feminista, feia, de braço peludo, essas coisas, né? Que é um Uhum. estigma, né? Estereótipo É um estereótipo que não é sentido nada disso, né? negativo. Né? Você tem orgulho da sua pessoa, você pode e mostrar isso, você pode exercer a sua feminilidade, as suas peculiaridades, sem que isso a diminua, né? Você sabe, Maria Lúcia, que uma coisa que é até um tema delicado, mas como você está falando da formação sexual das meninas, eu sinto uma falta muito grande disso no Brasil. Eu acho, não só no Brasil, eu acho que a gente está substituindo essa discussão dessa educação sexual, da saúde sexual, do direito ao seu corpo, por uma outra discussão que é a do aborto. Uma coisa não inviabiliza a outra, mas eu acho que a gente está esquecendo de que o primeiro ponto é esse ponto, a educação sexual. Você formá-la para dizer, olha, como você deve se iniciar sexualmente, como você deve prevenir uma gravidez, porque qualquer outra opção é uma agressão física ou moral à mulher. E nós estamos esquecendo essa educação sexual, ou sempre esquecemos, né? É. Você E não olha, acha? Rita, a carência, porque dá a impressão assim, todo mundo conversa, tá todo mundo sabendo, os pais conversam, as mães. Não é assim.
você pega meninas que não têm noção nenhuma, nenhuma. É Ela, impressionante. ela, ela vai assim conforme as amiguinhas vão indo e ela não tem a compreensão, não tem aquela atenção de alguém chegar e conversar. Existem vários tabus, né? Então, tem muita família que acha que se conversar com a criança, vai abrir, na verdade, o risco dessa criança se interessar pelo assunto. E Olha, se interessar precocemente pela vida sexual, quando é o contrário, né? é, e quando, na verdade, isso é o natural, assim como todas as questões, né, como você trabalhar, inclusive, a questão da menstruação com meninos. Sim, sim, sim. Porque é assim, o número de faltas das meninas por conta de não ter produtos de higiene, por ter vergonha, sabe? Por não ter orientação, para usar coisas até sujas para se garantir, né, na menstruação, o medo da chacota. Então, você ensina o menino também, sabe, a respeitar uma condição natural da mulher, a falar. Por isso que esse programa nosso aqui chama Dignidade Menstrual, né? Certo. Além desse pessoal de bairros, então nós atendemos lá, nós atendemos também o Jardim Bassoli, que até o pessoal conhece como Portelinha, é um bairro muito carente também. E também fazemos um trabalho com pessoas em situação de rua, mulheres em Sim. situação de rua. Prospectando, até a gente está tentando, junto à prefeitura, que tenha. Não só na Casa da Cidadania, mas nas escolas, tudo que tenha um ambiente, que tenha um banheiro, com chuveiro, com lenço higiênico, sabe, Rita? É impressionante como falta esse tipo de consciência, até nas escolas. Ah, A gente das sente assim como se necessidades da fosse uma mulher. idade média, né? É, É um país que tem, desse aspecto, dessa população mais carente, uma tão básica como a menstruação, a vida sexual, o início da vida fértil da mulher, com tantas opções de absorventes, com tantas opções de prevenção da gravidez, e que a gente está numa coisa de delas não terem acesso a isso como não tinham na Idade Média. E a gente está falando de 5G. Quer dizer, um país que está na quarta na indústria 4.0 e, ao mesmo tempo, quando diz respeito a essa realidade feminina das meninas, dos meninos, nós estamos na Idade Média. sem dúvida. O que a gente percebe, Rita, é que muitos assuntos dão a noção de modernidade, né? Dão uma noção falsa de modernidade, mas são Uhum. tratados na superfície, Sim, totalmente na superfície, sem perfeito. você ter a empatia com Uhum. aquele ser humano que está passando aquilo ali. Eu participo de um grupo de entidades voluntárias que fazem trabalho na rua, que a gente pleiteou, a prefeitura também organiza isso para que a gente tenha um mínimo de organização, que dia que cada um vai, o que cada um vai fazer, e ouvir essas pessoas. E você imagina, Rita, que a gente ouve coisas assim que a gente só estando perto, né? Que eles falam, qual que você. Olha, a gente está querendo, tanto os homens como mulheres, a gente gostaria de ter meia, calcinha e cueca, que ninguém dá pra gente. Olha, veja só. É uma realidade que a gente ignora, né? É, Quer ignorar. ignora, a gente não faz ideia, porque é isso que eu fui aprendendo a minha vida inteira, sabe? A, a tratar, a considerar toda a diversidade. Eu tinha
assim, quando era jovem, aflição de pessoas que tinham falta, assim, difícil, falta de braço, aquilo, e eu rezava a Deus que me tirasse aquela aflição, porque eu queria superar aquilo, que aquele era um ser humano. E isso eu consegui, sabe, assim, ao me aproximar de todas as pessoas, sejam elas, uma pessoa que está caída na rua, eu ir lá e conversar com ela, eu fui tirando esse preconceito que a gente tem e que a gente não enxerga o ser humano que está em todas as pessoas. E a dignidade desse ser humano Isso, inerente, implícita em todos esses seres humanos. exatamente. A gente fez até um tempinho atrás aí um aniversário para um morador de rua que era assim o sonho da vida dele, que alguém cantasse parabéns para ele. Olha que coisa simples e tão E com isso, significativa. porque a gente não vai só na rua, Rita, levar, dar as coisas. A gente, através do lanche, da conversa, você vai acolhendo e sabendo de cada um. Então, você oferece um celular para falar com a família, você pergunta se quer que fale com a família. A gente já levou muita gente para casa com base num termo de ajuste de conduta, né? Sim. A gente já levou pessoas que a gente conseguiu empregar, autônomos, que a gente conseguiu um celular para ele marcar os trabalhos, daí ele já foi morar numa casinha. Então, assim, não é, a gente não porque a gente tem muito preconceito. Tem muita gente que fala para mim assim, que folga, né? Vou morar na rua também para você ir lá levar lanche, não sei o que. Eu falei, que ignorância, né? É uma Porque ignorância. eu não estou ali incentivando, sabe? Eles acham, não estou dizendo, ninguém está ali porque achou que é gostoso, mas eles têm, dentro dos grupos, Rita, eu também aprendi isso, cada região tem o seu líder, tem a sua turma, e eles, quando você começa a ajudar, eles mesmos te ajudam a ajudá-los. Então, é como você falou, tudo tem a sua organização, a sua. Forma e a sua dignidade, né? Dentro daquela É. situação, uma dignidade humana que a gente precisa saber, né? E você sabe, Rita, que trabalhar com a diversidade de gênero para mim foi assim muito desafiador. Eu tinha um aluno que era investigador de polícia, muito tímido, e um dia ele apareceu de vestido na aula e foi um fuzuê. E aquilo, nossa, criou uma questão na faculdade. Eu tive que me posicionar muito sério com os alunos e fazê-los entender que eles estavam na faculdade de direito, né? Vamos Uhum. parar, não tem que ter. Vocês tem que defender os direitos humanos. Nós estamos na faculdade de direito sabe, começar com preconceito, com tudo coisa feia que você pode imaginar. Tinha professor que parava com ele, ficava mudo, o professor não andava, não é para frente, é para trás, né? Porque chocou e ele quis. E eu me aproximei, né? E Sim. ainda eu brinquei, eu falei assim: nossa, fulano, precisava tudo isso, né? Foi o jeito que eu abordei, falei: precisava tudo isso. Ele falou: precisava. De outro jeito, eu não teria coragem, né? E aí eu fui conhecendo todos os profissionais que trabalham, a questão do que é uma pessoa estar aprisionada dentro de um corpo que ela não se identifica. Isso não é Sim. brincadeira. Isso Não, não não. é sem vergonhice, como o pessoal fala. Isso daí é um drama individual de cada um. É um É, peso, né? é um peso, é um É um sofrimento, sofrimento muito grande. porque é assim, a pessoa, ela não se encontra. E eu me coloco muito no lugar das pessoas, né? Falo, gente, eu me olho, eu gosto tanto de me ver, né?
E mesmo assim eu sofro tantos problemas, né? Até de É, autoestima, e de tudo. E uma pessoa que não se vê, e você é, entender isso, né? E você lidar com isso. Então, e a Constituição Federal de 88, Rita, ela abriu o campo para tudo isso. Foi uma Constituição que a gente não acreditava que ela fosse aprovada na íntegra. Não acreditava, porque ela burlou muitos parâmetros, inclusive de família, de legitimidade de filho, de liberdade, de dignidade da pessoa humana, do trabalho, do direito do consumidor. Ela avançou e a gente não acreditava que ela fosse é. assim. Vai ter um monte de emenda, nós vamos sofrer para botar isso para funcionar. E quando foi aprovada, né, que Ulisses Guimarães até chorou, e eu chorei também, Sim. porque a gente chorou mesmo, porque a gente não acreditava que aquilo estava acontecendo, né? Porque eu passei também, por eu ser do jeito que eu sempre fui, é, senti o gostinho do que é um gás lacrimogêneo, do que é prisão, tudo isso eu passei, porque a gente não tinha liberdade, a gente ia fazer as manifestações, sabia que ia tomar, mas a gente É. ia, né? Tinha A gente coragem, tinha força, né? tinha, eu falava assim, a gente tinha medo, mas não faltava coragem de mudar, e o ideal, a gente tinha uma coisa assim que a gente queria aquilo, custasse o que custasse. Quando eu vejo aquelas mulheres lá no Irã protestando porque Sim. aquele abuso de assassinar uma moça porque ela, né, a patrulha da moralidade, como que existe isso ainda, né? Meu Deus do céu. Maria Lúcia, a gente está chegando mais ou menos ao final um pouquinho da nossa entrevista e eu queria que você falasse agora com o público que está nos ouvindo, que vai nos ouvir nessa entrevista, de como que a gente pode colaborar, de como que cada um pode se colaborar dentro desses aspectos que você coloca. É a dignidade da menina, o empoderamento da menina, é o não preconceito contra a diversidade e o empoderamento da mulher, da menina e da família, ou da comunidade, ou da família, a família monoparental, ou como qualquer tipo, né? Dentro dessa diversidade. É, uma coisa, Rita, que eu falo muito e que às vezes parece até piegas, né? Que a gente fala, mas é a minha vida. Qual é o principal ingrediente de tudo? É o amor. Sim, É o amor, em toda e qualquer circunstância. É o amor o maior esteio para que você consiga levar à frente os seus projetos, levar à frente a sua empatia pelo outro. Não, não tem outra palavra, porque você tem que ter o amor em tudo que você faz, naquilo que você estuda, naquilo que você escreve. Então, esse é o principal fator, né? Você tem que ter, eu digo, um amor da amorosidade pelo próximo. E eu acredito muito, como a gente sempre trabalha no Rotary, na parceria público-privada. É muito difícil você trabalhar todas essas questões sociais assim sozinha. Não, eu aqui. Não. Nós temos que unir. Então, assim, inclusive fazer o que eu estou fazendo aqui. Essa entrevista, para mim, é muito valiosa, porque o Grupo Mulheres do Brasil tem tudo a ver com sim. esses princípios da dignidade humana, da dignidade da mulher, sabe? Como eu sempre ouvi desde que eu estou no grupo, ninguém é contra homens, nós somos a favor das mulheres Sim, e somos a favor das meninas. sim, E então, como que pode ajudar? É justamente
pensar, primeiro, fazer as prospecções. Eu estou agora com uma reunião agendada com a Secretaria de Assistência Social de Campinas. Assim também eu tenho orientado os outros clubes e as outras cidades, porque é lá na assistência social que você vai encontrar já um mapa da cidade. Você não Sim, precisa partir do sim, zero, né? sim. Dentro daquilo que você encontra, que tipo de projetos você poderia fazer, quem que pode ajudar, que entidades podem parceirar, né? Sim. E sempre assim, o Rotary também trabalha muito assim, com o emparceramento das entidades. A gente entra, às vezes, até numa entidade, assume até às vezes a diretoria para colocar para andar, depois, quando já está indo bem, a gente já sai, já vai para outra. Então, assim, você vai fazendo um trabalho assim. E no Grupo Mulheres do Brasil, também. Por exemplo, eu estou assim, me coloco à disposição para fazer palestras, como eu tenho feito. Eu tenho montado, assim, nós temos fóruns, seminário, até mandei uns para você, né, Rita? Foi, sim. Ando. Então, nós temos esses fóruns onde a gente apresenta, que nem eu fiz um trabalho de apresentar vários projetos, assim, várias fotos de projetos, do que é cada projeto, porque lá no My Rotary, que é o site do Rotary, nós temos também o Showcase, né, que é onde os casos de Uhum, sucesso, onde tem várias ideias. Então, assim, tudo aquilo você parte sempre da mente humana, né? uhum, Você às vezes tem coisa que cai no colo, vamos falar assim, né? uhum, Que uhum. vem aquela pessoa falar, ah, a gente estava querendo isso, você me ajuda a fazer? Vai. Ou outras é aquilo que você vai pensando, como você pode fazer isso? Aqui em Jundiaí, que faz parte também da nossa região, eles têm um projeto que se chama Transformar Vidas, que Uhum. é dedicada a meninas e mulheres. Então, tem uma série de aprendizados ali, e inclusive para poder gerar renda, então eles dão, até faz parte do projeto até o primeiro kit para a pessoa depois, porque não adianta ela aprender e depois vai, então vai trabalhar, né? O primeiro kit na área dela para que ela possa começar a produzir, né? Seja na parte da estética, seja da arte culinária, seja numa costura. E junto com esses aprendizados, também muita dinâmica de autoestima, muito abraço, muita liberação daquelas meninas, daquelas mulheres, sabe? Para que elas sintam a vida, sintam que pode ser melhor, sintam que você pode, né? Porque esse é o sentido do empoderamento, ele não é nada além disso, de você sentir, você ter a consciência, ter os instrumentos básicos para isso e fazer. Então, aqui eu pretendo, que falando agora, né, para mim aqui, eu pretendo ter essa reunião e, junto com a secretária, a gente traçar um mapa, né, das principais necessidades de Campinas. E desde que eu fundo o Clube de Jovens, eu trabalho assim também, né? A gente vai, falo assim, do mesmo jeito que a gente, como empreendedora, vai buscar os bolsões de riqueza, nesse trabalho voluntário, nós vamos buscar os bolsões de pobreza, né? Para ver É. o que é que dá para fazer ali e como que dá para trabalhar, né? Quais são as necessidades. E aí você vai criando núcleos, né, que possam continuar, né? Como a gente implantou no CRAME, um programa muito bacana de corte e costura, que as mulheres foram depois, elas foram continuando, dando aula, fazendo desfile, saindo das violências domésticas, né? Então, assim, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E eu queria ser umas 20 mais ou menos, eu falo sempre isso.
Então, Maria Lúcia, você, Tanta coisa para já somos fazer. 110 mil, Maria Lúcia. Você é parte já de um grupo que nós já somos 110 mil fazendo esse trabalho, empoderando a mulher com vários núcleos, somando a esse trabalho todo que a gente está, É, como você está fazendo no Rotary. E a sua presença no Grupo Mulheres do Brasil e nessa conversa ele é muito importante para a gente sentir, é, não é? O quanto essas organizações todas se unem com um objetivo, que é o isso, empoderamento da mulher, com os diferentes núcleos, com os diferentes trabalhos, com a isso, diversidade de gênero, cultural, de raça, de etnia. E é muito rico tudo isso. Essa é muito bom. riqueza é muito grande. A gente poderia ter outras entrevistas e você será Ah, sim. bem-vinda para Olha, eu outros vou falar para momentos. você que tem muitos aspectos, né, Uhum. do empoderamento e dos trabalhos que É, a gente poderia falar. Até eu sugeri, falar, olha, eu estou à disposição, porque tá é como a ótimo. gente brincou, falou, poxa, é muita vida para caber tudo assim, você não tem esse poder de síntese, a É, gente é quer verdade. ter uma clareza, mas eu sempre gosto, sabe, Rita, de terminar sempre as minhas exposições. Eu vivo assim, fazendo uma palestra, participando, tudo que é possível para conscientizar, porque, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que têm preconceito, que tem Muitas. assim, líder de Rotary que fala para mim, eu não gosto desse termo. Você entende qual é o sentido, né, do termo? É. Você não sabe. Eles É. acham que é um poder de dar um soco na cara, né? Eu acho que é isso. Mas sabe, Rita, eu gosto muito de usar uma reflexão que o próprio presidente Shekhar Mehta fez e faz sempre. E ele já terminou a gestão. E ele motivou a primeira mulher, primeira presidente mulher do Rotary esse ano, a Jennifer Jones, que abraçou Uhum. o programa. E o próximo presidente já disse que vai abraçar também. Então, é assim, a minha grande meta, nossa, do empoderamento de meninas, é que esse programa no Rotary seja como o combate à poliomielite. Assim, Perfeito. é um programa permanente do Rotary. Então, quando a gente diz assim, enquanto existir o risco de uma criança ter paralisia infantil, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar arrecadando, nós vamos continuar vacinando. E eu quero a mesma coisa, enquanto houver a vulnerabilidade de uma menina nesse mundo, nós vamos continuar trabalhando. E o Checa Meta diz o seguinte, que eu acho muito, muito oportuno, que empoderar uma menina, quando você empodera uma menina, você empodera uma família. E quando Sim, você empodera uma família, você empodera uma sociedade, uma comunidade. E que a mulher, a mãe, ela tem muito maior capacidade de transmitir os seus conhecimentos e trazer aquela sua cria para uma evolução do que o homem. Uma família onde a mãe vamos usar o termo empoderada nesse sentido amplo, que sim, sim, estudou, que sim. tem consciência, dificilmente os filhos não vão estudar. É verdade. Dificilmente. É aquilo Maria, que você tem de prioridade, né? Então, é isso que eu gostaria assim de terminar assim essa fala. Assim, qual o principal sentido da perfeito. gente empoderar uma menina, né? Perfeito, Maria Lúcia. Eu acho que esse fechamento, eu não tenho nada a acrescentar, porque esse fechamento é isso aí, é isso que todas essas reflexões vão ficar conosco hoje à noite. Eu só tenho que agradecer a Maria Lúcia, essas reflexões todas que nós fizemos e esse fechamento, essas palavras finais. Muito obrigada, Maria Lúcia, muito obrigada, Beth, Vou muito mostrar uma obrigada, Denise.
Eu vivo, Ah, obrigada, Maria Lúcia. olha, é assim, que inspiração, Rita. Obrigada, Porque você obrigada. trabalhar o século XXI com os preconceitos não é fácil. Agora, 1800 e bolinha, né? Que mulheres. Então, e eu estou sempre aqui perto comigo, eu estou sempre dando uma olhada, estou sempre lendo. Ah, deixa eu ver mais essa mulher aqui. Uma inspiração, viu? Muito Obrigada, Maria obrigada, Lúcia. agradeço muito essa oportunidade. E depois eu aguardo as demais orientações, como que vai ser a edição, como que a gente vai falar para o pessoal assistir, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Maria Lúcia. Tenha uma boa noite. Foi Boa muito, noite, muito ó. bom conversar com você. Um grande beijo, muito sucesso e que você faça muito mais. Muito obrigada, Obrigada. viu? Muito obrigada. Boa noite. Esse programa, ele tem o apoio nosso, ele tem o apoio realizado pelo Núcleo de Campinas, Vozes, Vozes do Bem, e tem o apoio também do Intante, que apoia sempre as causas aqui das mulheres e do grupo. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Tchau. Tchau.